Pare de sofrer para interpretar questões de frações. No vídeo de hoje eu vou mostrar como é fácil resolver esse tipo de questão. E o melhor de tudo, que será pelo método totalmente diferente do tradicional, que é como a maioria dos alunos fazem. E ainda depois dessa questão, faremos outras com mais dicas. Então você precisa ficar comigo até o final do vídeo. Eu sou o professor Rafael Santos e a minha missão é ajudar você a aprender matemática de uma vez por todas. Então vem comigo. Vamos lá ler o enunciado da questão. Na equipe de Mário, há 6 mulheres a mais do que homens. Sabendo que essa equipe tem ao todo 60 membros, a razão do número de mulheres para o número de homens é... Aí vem as alternativas. Então vamos ler novamente agora, analisando as informações. Na equipe de Mário, há 6 mulheres a mais do que homens. Então a maioria dos alunos, quando leem um tipo de questão dessa, que já está acostumado com a linguagem algébrica, que é algo que a gente vai fazer ainda, geralmente escrevem assim, ó, mulheres igual a homens mais 6. Já montam uma continha nesse formato. Aí continua. Sabendo que essa equipe tem ao todo 60 membros, então fazem isso, ó. Mulheres M mais a quantidade de homens é igual a 60. E depois vai resolver esse sisteminha aí. Professor, pode fazer assim? Pode, porém é o caminho mais difícil. Não tem necessidade de fazer dessa forma. Vou mostrar para você uma forma bem fácil. Veja bem, aqui ainda tem uma palavra muito importante, porque depois daqui, ó, tem essa palavra aqui. A razão do número de mulheres para o número de homens é. Então você precisa saber o que é razão, senão não vai saber resolver o final da questão. Toda vez que você se deparar com esta palavra, lembre-se disso. Razão é igual a divisão. Então você vai fazer uma divisão ou uma fração, tá bom? Porque fração, divisão e razão significam a mesma coisa. Então, se deparou com a palavra razão, você vai fazer uma divisão. E melhor ainda, deixe em fração, tá certo? Então, como é que eu quero resolver essa questão aqui? Veja bem, agora vamos fazer pela parte da matemática básica que eu falei, sem precisar recorrer a isso aqui. Pode, vai chegar no resultado, mas não precisa. Nós precisamos saber quantas mulheres tem e quantos homens tem, para poder fazer a razão, certo? Então, como é que podemos fazer? Veja, tem 60 no total. Se fosse metade a metade, seriam 30 homens e 30 mulheres, certo? Só que a questão diz que tem 6 mulheres a mais. E se a gente tirasse essas 6 mulheres? Vamos supor que essas 6 mulheres saíram por o tempo. Se elas saíram, aí sim ficou exatamente igual, concorda? Que tinham 6 a mais. Se essas 6 saíssem, ficaria exatamente igual a quantidade de homem e a quantidade de mulher. Então vamos tirar por um momento 60 menos 6 vai ficar quanto? 54. Esse número aqui agora está bem divididinho. A mesma quantidade de homem e a mesma quantidade de mulheres. Então é só dividir por 2. 54 dividido para 2 vai dar 27. Então aqui é a quantidade de quê? De homens. A quantidade de mulheres, nós sabemos que é essa quantidade, mas tem aquelas 6 que a gente desconsiderou. Então é só fazer agora 27 mais 6, que vai dar 33 mulheres. E ó, vê que bem tranquilo, sem precisar recorrer a fazer esse tipo de conta. Basicamente, a gente já terminou. Já sabemos a quantidade de homens e também já sabemos a quantidade de mulheres. Agora, o que é que vamos fazer? A razão. E veja uma coisa que é bem importante, tá? Porque razão, você já sabe, vai ser uma fração, né? Eu vou puxar para cá. Preste atenção nessa parte para não errar no finalzinho da questão. Razão, você sabe, vou fazer uma fração. Mas veja, tem que tomar cuidado com o que você vai colocar em cima e o que você vai colocar embaixo. Tem que ser exatamente a ordem que a questão falar. Porque, ó, aqui eu encontrei primeiro homens, depois mulheres. Então, você pode levar o erro de escrever 27 sobre 33, mas não pode, porque a questão fala a razão do número de mulheres. Então, qual é o número de mulheres? 33, aí coloca aqui. Para o número de homens. Qual é o número de homens? 27. Então, cuidado para não inverter essa ordem, porque vai mudar tudo, tá certo? E outra coisa importante, veja, a gente já terminou, mas cadê o gabarito?
que não tem aqui nas alternativas? É porque falta simplificar. Como eu falei, o assunto de simplificação é super importante, porque dificilmente vai estar nos gabaritos assim a alternativa sem a simplificação. Se você perdeu esse vídeo, não se preocupe, que eu vou deixar o link na descrição para você assistir depois desse vídeo, tá bom? Aqui, ó, qual é o número que divide 33 e também divide 27? É o número 3, né? Então a gente tem que simplificar. 33 dividido para 3 é 11 e 27 dividido para 3 é 9. Agora sim, não dá mais para simplificar e a resposta vai ser a letra E. Esse aqui é o nosso gabarito. Essa dica que eu acabei de dar para resolver esse tipo de questão sem precisar recorrer aos sistemas lineares vale ouro, tá bom? Assim como a sua curtida e a sua inscrição. Então aproveita o momento, porque essa ação vai me ajudar bastante. Agora eu vou apagar o quadro para nós fazermos outra questão que também tem uma dica muito importante para quando você vai interpretar questões. Então já eu volto. Vamos agora para a próxima questão. A distância entre duas cidades é 120 quilômetros. Se uma pessoa percorreu 2/5 dessa distância, então ela já percorreu, aí vem as alternativas. Veja bem que é super importante essa dica, tá? Toda vez que você lê 2/5 dessa ou 2/5 de alguma coisa, 3/4 de alguma coisa, a palavra de significa vezes na matemática, tá bom? Então, 2/5, veja. 2/5, nós precisamos saber. 2/5, vou já escrever assim em fração, de quanto? Qual é o percurso total? 120, certo? Como é que eu vou fazer essa conta aqui? No lugar do de, é bem simples. No lugar do de, você vai trocar por vezes. É só fazer isso. E fazer o resto como a gente já viu em outras aulas, né? Então, olha, 2/5 no lugar de vezes, e aqui eu coloco 120. Para fazer multiplicação entre frações, né, que no caso aqui é uma fração e um número inteiro, é só colocar aqui embaixo o número 1 também. E aí, para fazer multiplicação de frações, como é que fazemos? O de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Mas qual foi a dica que eu dei quando falamos desse assunto? Que antes de multiplicar, é sempre bom simplificar. Eu posso simplificar quem? O número 5 com o 120. Por quê? 120 termina em 0. Divide por 5. 5 dividido para 5 é 1. 120 dividido para 5 dá para fazer de cabeça. É só pensar em 100. 100 dividido para 5 é 20. E 20 dividido para 5 é 4. Então vai ficar 24. E aí, depois que você simplificar, aí sim você multiplica os números que sobraram. Fica muito mais fácil. 2 vezes 24 vai dar 48. 1 vezes 1 vai dar 1. No denominador, não precisamos colocar. Então já temos a nossa resposta. Qual é o gabarito? A alternativa D, 48 quilômetros. Porém, essa não é a única forma de fazer essa questão. Por isso que ela é importante. Também dá para fazer, veja, aqui você precisava saber de multiplicação de frações para resolver essa questão. E também precisava saber que o de significa vezes, que aqui veio dessa, né? Mas também, se você não soubesse, também dava para fazer. É só lembrar da nossa primeira aula de frações, aquela definição bem básica. Como era? Eu vou colocar um exemplo simples assim. Eu trouxe algumas figuras geométricas assim, ó, e pintei algumas partes. Eu falava assim, como representamos essa figura aqui? Aí a parte pintada, a gente colocava em cima, né, que no caso foi 2, e o total a gente colocava embaixo, 1, 2, 3. Sabendo apenas isso aqui, já dá para você resolver muitas questões. Veja bem, perceba que o todo aqui, né, essa figura aqui, como se fosse uma barra, foi dividido em quantas partes? Em 3. Então, o total de partes nós colocamos no denominador. Então, você pode muito bem adaptar a questão para fazer uma figura. Veja, aqui ela fala que a distância entre duas cidades é 120 quilômetros. Então, você pode muito bem fazer uma figurinha igual essa. Veja, ó, qual cidade? Aí você coloca qualquer cidade, pode colocar assim, da cidade A até a cidade B. Qual é o total daqui para cá? A questão fala, o total é 120 quilômetros. E aí eu vou dividir essa figura em quantas partes? Em 5, porque no denominador é o total de partes que temos que dividir, que tem que ficar exatamente igual, né? Mas como eu estou fazendo sem a régua,
não vai ficar tão igual assim, mas é para você entender a ideia. Dividir em 5 partes, certo? Agora, quanto vale cada bloquinho desse? Se o total é 120, cada bloquinho desse tem que valer 24, né? É só dividir 120 para 5, que vai dar 24 km, certo? Aqui é 24, aqui 24, aqui também e aqui também, porque o total vai dar 120. Agora veja, quantos bloquinhos a pessoa percorreu? Veja, ó, a pessoa percorreu 2/5, então percorreu 2. Então, ó, percorreu esse aqui e esse aqui. Então, se cada bloquinho vale 24 e a pessoa percorreu esse e esse, é só fazer o quê? 24 mais 24, que vai dar também 48 quilômetros. Então, consegue resolver a questão, ó, mesma resposta, apenas com uma definição básica de frações. E com essa definição você consegue resolver uma infinidade de questões sobre frações. No próximo vídeo, inclusive, eu vou trazer uma questão bem maior, bem mais difícil, porém eu vou resolver utilizando essa ideia básica de frações, para você perceber o quanto ela é importante. Se você entender assim, que você pode ir dividindo e resolvendo as questões, vai ficar tudo mais fácil. Então eu conto com a sua presença no próximo vídeo. Espero que tenha gostado. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as novidades. Muito obrigado por ter visto até aqui e até a próxima. Um forte abraço.